Olá, Alexandre. Hoje vamos voltar ao nosso jogo e vamos aprender como desenhar retângulos. Estes retângulos vão ser muito úteis mais tarde quando desenharmos tanto a nossa nave como os portões. Mas antes disso, vamos só nos lembrar de algumas coisas que vimos na última lição. Nós vimos uma rotina chamada size, em que dizíamos qual era a largura da janela que queríamos e a altura. Por exemplo, size 800 por 600. O que fazia era criar uma janelinha com este tamanho. E também vimos que haviam dois eixos, o eixo do X, que vai na horizontal, e o eixo dos Y, que vai na vertical. Ou seja, eu tenho 800 pontos no eixo do X e 600 pontos no eixo dos Y. E também vimos que, por exemplo, este ponto aqui ao início do lado esquerdo em cima é o ponto 0, 0. Se eu olhar, por exemplo, para o último ponto do lado direito, o que acontece é que eu tenho de deslocar 800 pontos para a direita e 600 pontos para baixo e obtenho o ponto 799, 599. E isto acontece porque o ponto 00 também conta. E, por exemplo, se eu olhar ali para o ponto 100, 400, isto quer dizer que na horizontal eu me desloquei 100 pontos e na vertical me desloquei 400 pontos. Outra coisa que vimos também foi que todas as cores são compostas a partir de 4 cores primárias. E no computador essas cores são o vermelho, o verde e o azul. Eu misturando diferentes partes de vermelho, verde e azul posso obter qualquer cor. Vamos então agora ver como é que se desenham retângulos. Eu vou voltar aqui ao meu processing e se reparares eu tenho aqui um programa que me cria uma janela de 800 por 600 e a pinta de azul. Ou seja, se eu executar isto, obtenho uma janela azul. Vamos imaginar que eu quero pôr aqui um retângulo. Como é que eu faço isto? É muito simples, basta-me escrever rect e agora o que eu lhe tenho de dar é a posição XY onde vou desenhar o retângulo, qual é a sua largura e qual é a sua altura. Por exemplo, eu posso querer um retângulo na posição 100, 100, com uma largura de 400 pixels e uma altura de 200 pixels. Vamos executar isto. Ora, já temos ali um belo retângulo branco no meio do ecrã. E se reparares, o que acontece é, este pontinho é o ponto 100, 100, e ele tem 400 pixels de largura no eixo do X e 200 pixels de altura. Por exemplo, eu posso querer desenhar um retângulo mais pequeno em baixo. Por exemplo, eu posso dizer, eu quero um retângulo no mesmo alinhamento, ou seja, em x igual a 100, mas, por exemplo, que esteja numa altura, vamos admitir, 500. E imagina que eu quero um retângulo mais pequeno. Um retângulo que tem apenas 100 pixels de comprimento e 20 de largura. Se eu mandar executar isto, o que é que eu obtenho? Obtenho o retângulo de cima, começa em 100, 100, com 400 de largura e 200 de altura. E agora um retângulo que está em x igual a 100, em y, começando de cima e indo para baixo, em 500, com comprimento de 100 e uma altura de 20. Como é que eu, por exemplo, pinto estes retângulos? Existe uma rotina chamada Fill, que me permite selecionar a cor da caneta com que vamos pintar. Ou seja, eu antes de desenhar um retângulo, eu digo de que cor é que quero a caneta que vou usar para o pintar. E novamente, eu tenho de lhe dizer quais é que são as cores vermelho, verde e azul que lhe quero passar. Por exemplo, se eu quiser que o meu retângulo seja todo vermelho, eu passo-lhe 255 no vermelho, 0 no verde e 0 no azul. E imagina, o retângulo de baixo eu posso dizer que quero todo o retângulo verde. Se eu executar isto, obtenho
dois belos retângulos, o de cima pintado de vermelho e o de baixo pintado de verde. Ora, com isto, tu já podes fazer os portões do jogo que nós vimos na primeira lição. E também te aconselho a brincares e a experimentares estas pequenas rotinas. Adeus!